Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, não nos chamando quando foste pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Ele, porém, lhes respondeu: Que fiz eu agora em comparação ao que vós fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiézer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb, que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E Gideão veio ao Jordão e o atravessou, ele e os 300 homens que estavam com ele, fatigados, mas ainda perseguindo. Disse, pois, aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, uns pães ao povo que me segue, porquanto está fatigado, e eu vou perseguindo a Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Mas os príncipes de Sucote responderam: Já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao teu exército. Replicou-lhes Gideão: Pois quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e falou da mesma maneira aos homens desse lugar, que lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens, os restantes de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam caído 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, ao oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto se dava por seguro. E, fugindo Zeba e Zalmuna, Gideão os perseguiu, tomou presos esses 2 reis dos midianitas e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Heres, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e o inquiriu. Este lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote, e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote, e disse: Eis aqui Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais me escarnecestes, dizendo: Porventura já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens fatigados. Nisso tomou os anciãos da cidade, e espinhos e abrolhos do deserto, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que matastes em Tabor? E responderam eles: Qual és tu? Tais eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se lhes tivesses poupado a vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. O mancebo, porém, não puxou da espada, porque temia, porquanto ainda era muito moço. Então disseram Zeba e Zalmuna: Levanta-te tu mesmo, e assomete-nos, porque, qual o homem, tal a sua força. Levantando-se, pois, Gideão, matou Zeba e Zalmuna, e tomou os crescentes que estavam aos pescoços dos seus camelôs. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, assim tu, como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu: Nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei: dá-me, cada um de vós, as arrecadas do despojo. Porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles: De boa vontade as daremos. E estenderam uma capa, na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo. E foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, 1.700 siclos de ouro, afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam, afora as correntes que os camelôs traziam ao pescoço. Disso fez Gideão um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão e para a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra teve sossego, por 40 anos nos dias de Gideão. Então foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina que estava em Siquém deu-lhe também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Morreu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice,
e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abesritas. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. Assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência para com a casa de Jerobaal, a saber, de Gideão, segundo todo o bem que ele havia feito a Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a parentela da casa de pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerobaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram todas essas palavras a respeito dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: E nosso irmão? E deram-lhe 70 siclos de prata, da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque alguns homens ociosos e Lenove. E foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerobaal, 70 homens, sobre uma só pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerobaal, ficou, porquanto se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram, e constituíram rei a Abimeleque, junto ao carvalho da coluna que havia em Siquém. Jotão, tendo sido avisado disso, foi, pondo-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou, dizendo: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, para que Deus vos ouça-vos. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir baloçar sobre as árvores. Então disseram as árvores à figueira: Vem tu, e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir baloçar sobre as árvores. Disseram então as árvores à videira: Vem tu, e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir baloçar sobre as árvores. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, e reina sobre nós. O espinheiro, porém, respondeu às árvores: Se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra, mas, se não, saia fogo do espinheiro, e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se de boa fé e com retidão procedestes, constituindo rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerobaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos. Porque meu pai pelejou por vós, desprezando a própria vida, e vos livrou da mão de Midian. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma só pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se de boa fé e com retidão procedestes hoje para com Jerobaal e para com a sua casa, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegre em vós. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e devore os cidadãos de Siquém, e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e devore Abimeleque. E partindo Jotão, fugiu e foi para Bir, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, Deus suscitou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes procederam aleivosamente para com Abimeleque, para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerobaal, como também o sangue deles, recaíssem sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram de emboscada contra ele, sobre os cumes dos montes, homens que roubavam a todo aquele que passava por eles no caminho. E contou-se isto a Abimeleque. Também veio Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e estabeleceu-se em Siquém, e confiaram nele os cidadãos de Siquém. Saindo ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram uma festa, e, entrando na casa de seu Deus, comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que sirvamos a Abimeleque? Não é, porventura,
filho de Jerubbaal. E não é Zebul seu mordomo. Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois, por que razão serviríamos nós a Abimeleque? Ah! Se este povo estivesse sob a minha mão, eu transtornaria a Abimeleque. Eu lhe diria, multiplica o teu exército, e vem. Quando Zebul, o governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, acendeu-se em ira. E enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, para lhe dizerem, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe-te de emboscada no campo. E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te, e dá de golpe sobre a cidade, e saindo contra ti Gaal e o povo que tiver com ele, faze-lhe como te permitirem as circunstâncias. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque, e todo o povo que com ele havia, e puseram emboscadas a Siquém, em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e das emboscadas se levantou Abimeleque, e todo o povo que estava com ele. Quando Gaal viu aquele povo, disse a Zebul, eis que desce gente dos cumes dos montes. Respondeu-lhe Zebul, tu vês as sombras dos montes como se fossem homens. Gaal, porém, tornou a falar, e disse, eis que desce gente do meio da terra, também vem uma tropa do caminho do carvalho de Meunenim. Então lhe disse Zebul, onde está agora a tua boca, com a qual dizias, quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é esse, porventura, o povo que desprezaste. Sai agora e peleja contra ele. Assim saiu Gaal, à frente dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois Gaal fugiu diante dele, e muitos caíram feridos até a entrada da porta. Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expulsou Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte sucedeu que o povo saiu ao campo, disto foi avisado Abimeleque. O qual, tomando o seu povo, dividiu em 3 bandos, que pôs de emboscada no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade, e os outros 2 bandos deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou e matou o povo que nela se achava, e, assolando-a, a semeou de sal. Tendo ouvido isso todos os cidadãos de Migdol-Siquém, entraram na fortaleza, na casa de Euberite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos de Migdol-Siquém se haviam congregado. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia, e, tomando na mão um machado, cortou um ramo de árvore, e levantando, pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que estava com ele, o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo também. Tendo, pois, cada um cortado o seu ramo, seguiram Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram na fogo com os que nela estavam, de modo que morreram também todos os de Migdol-Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebez, e a sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres, e fechando após si as portas, subiram ao eirado da torre. E Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a, e chegou-se à porta da torre, para lhe meter fogo. Nisso uma mulher lançou a pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então ele chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse-lhe, desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o traspassou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também fez tornar sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que fizeram, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque levantou-se, para livrar Israel, Tola, filho de Puva, filho de Dodó, homem de Sacar, que habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair, gileadita, que julgou a Israel 22 anos.
Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham estes 30 cidades, que se chamam Avote-Jair, até a dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e às Astarotes, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, e de Moabe, e dos Amonitas, e dos Filisteus, e abandonaram o Senhor, e não o serviram. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão dos filisteus e na mão dos amonitas, os quais naquele mesmo ano começaram a vexá-los e oprimi-los. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que é em Gileade. E os amonitas passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá e Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus, e servimos aos Baalins. O Senhor, porém, respondeu aos filhos de Israel: Porventura não vos livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidonios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram. E quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão. Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, fazes-nos conforme tudo quanto te parecer bem, tão somente te rogamos que nos livres hoje. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor, que se moveu de compaixão por causa da desgraça de Israel. Depois os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade, também os filhos de Israel, reunindo-se, acamparam em Mispá. Então o povo, isto é, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a peleja contra os amonitas? Esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade.